muitas vezes uma criança vem, isto é muito, é muito complexo, não é? Porque às vezes uma alma precisa de nascer e fazer um trabalho com outra alma, não é? Mas, por exemplo, que não pode ter filhos, ou é uma irmã, ou é uma tia, ou então ele vem por determinados pais, mas às vezes o que é que acontece? Quem acaba por cuidar, quem acaba por estar com a criança, ou é aquela irmã, ou é aquela tia, ou etc. Então aquilo que às vezes nos parece injusto ou não é, são caminhos, diferentes caminhos para que o processo e o trabalho se faça. Então, é com aquela pessoa que eu preciso, é aquela pessoa, mas eu não posso vir através daquela pessoa, então eu vou por outro lado, mas tudo vai acontecer que eu vou parar nos braços daquela pessoa. Então, e nisso o universo é exímio em colocar as pessoas certas na nossa vida, não é? E aquelas que realmente nós precisamos com aquelas com as quais nós precisamos de estar. Onde a nossa criança está ferida é onde os nossos filhos vão nos mostrar, ou os nossos alunos, quando às vezes as pessoas são educadoras, não é? Então, eu tenho recebido muitas questões, até às vezes as pessoas quando se inscrevem aqui no grupo estão lá umas questões de entrada, não é? Que muitas vezes as pessoas, como aprender a lidar com a teimosia, como, pronto, como colocar os limites, como isso tudo. Então, isso é trabalho nosso. Isso é trabalho nosso. Nós precisamos perceber porque é que isso está a acontecer. E isso está a acontecer por nossa responsabilidade dos adultos. Então, quando nós trabalhamos em nós e resolvemos em nós, estamos a trabalhar para os filhos e para resolver. São muitas as situações em que as pessoas, e estão aí algumas, que realmente as dinâmicas familiares melhoram muito depois de uma delas começar a fazer o seu trabalho e o seu processo de autoconhecimento. Porque basta sair daquela dinâmica e tomar mais consciência, que isso vai abrir também o campo de consciência naquele seio familiar. E isso é extremamente importante. E para mim, hoje, é o que realmente é importante fazer. Às vezes, sim, basta um dos pais a expandir, basta um dos pais alargar. Ele começa a olhar para toda a sua volta de uma outra forma. Às vezes as coisas harmonizam-se, outras vezes não, mas se não se harmonizarem é porque também não era para se harmonizar. Nós também temos que ter este desapego, não é? E esta abertura e fazer aquilo que achamos que é importante fazer. E esse trabalho. Ora bem, o que é que eu vou estar aqui? A limpeza que o bebê traz da mãe ocorre até aos 6 anos e depois o bebê passa para a limpeza do campo do pai. Até que idade? Segundo a antroposofia e o pensamento antroposófico, a criança até aos 7 anos está energeticamente e emocionalmente sob a influência da mãe.
dos 7 aos 14 anos, está sob a influência do pai, energética, emocional, a todos os níveis. Portanto, está sob a influência do pai dos 7 aos 14. Dos 14 em diante, o adolescente começa a mostrar a sua personalidade, que resulta daquilo do que foi do trabalho da mãe e do pai, não é? E daquilo que ele também já traz. Então, se aqueles primeiros 7 anos foram bem trabalhados, e reparem aqui na importância da mãe, que é um aspecto que também vamos falar nas oficinas, que é a missão e a importância da mãe. A mãe tem um papel fundamental nisto tudo, porque o pai dá a semente e a mãe aduba, cuida, fala crescer, enfim, não é? Então, a importância da mãe. E somos nós mulheres que trazemos os homens também ao mundo, não é? Então, aí depois, nessas oficinas, vou falar também desse, como é que se processa essa questão mesmo da concepção, o que todo esse processo e depois da gestação, isso tudo para também e também ver em termos da árvore genealógica, isso tudo que é que pode estar ali. Olá, Kátia. Limpeza como assim? Não estou também a entender. Limpeza. Aqui quando se fala em limpeza, não sei em que termos é que te estás a referir, porque eu já usei o termo aqui de várias maneiras. É limpar, é transmutar, é limpar e não sei concretamente, porque eu já usei aqui em contextos diferentes em que é que te referes, não é? Mas nós limpamos, nós limpamos a casa, mas com consciência. Consciência é tudo. Então, quando eu tomo consciência, eu estou e me apercebo do que é que está ali, não é? Eu estou a trazer para cima. Ok. Ok, já percebi, Kátia. Estou a trazer para cima para a consciência, não é? Então, para retirar, é isso. Ok, já percebi. André, sim, e o tempo, o respeito pelo tempo, se um dos pais não está para ali voltado, não devo exigir, é porque não era ainda o tempo dele. Exatamente. E a criança escolheu um e outro, não é? Então, é difícil às vezes lidar com estas situações, mas está tudo certo. Mas está tudo certo, porque nós ainda estamos numa fase, em fase de transição. Então, há muitas vivências ainda aqui misturadas, não é? Há muito despertar, no feminino, precisamente porque este trabalho precisa ser feito, porque é a mulher que traz a criança, e também neste momento se fala muito em termos dos nascimentos e dos partos de uma forma mais humanizada. Isso é super importante. Mas também há muitos homens a despertar. E o que acontece normalmente é que estamos assim, não é? Raras são as famílias em que mulher e homem, marido e mulher, pai e mãe despertam ao mesmo tempo. Portanto, neste momento ainda estamos nessa coexistência. Um desperta, o outro não desperta, às vezes é o homem, outras vezes é a mulher. É a dualidade, é o tempo de dualidade que ainda estamos.
Mas é super importante isso, André, que é o respeito pelo tempo do outro e, sobretudo, o respeito pela criança, porque a criança escolheu essa vivência. Então, a maior parte deles, neste momento, estão ainda a viver esta dualidade entre pai e mãe. É preciso encontrar um equilíbrio, porque reparem que quando num casal, ou não é casal já, mas quando há o pai que pensa de uma maneira, a mãe pensa de outra maneira, e que não há ali possibilidade de seguirem o caminho juntos, às vezes sim, mas outras vezes não. E temos filhos, não é? Então, nós também, enquanto pais e mães, precisamos de olhar para nós, em termos de o quanto o meu masculino e feminino está em equilíbrio. O quanto o yin e yang dentro de mim está em equilíbrio, quanto a minha energia feminina e masculina está em equilíbrio. Na maior parte das vezes não está. E eu tenho verificado que o facto de termos filhos, meninos ou filhas meninas, está relacionado também com essa questão. Ou termos um casalinho, ou vários do mesmo. Eles vêm ajudar também nesse equilíbrio do nosso yin e yang, do apaziguarmos-nos com o masculino, o nosso masculino interno, mas também com o masculino familiar, ancestral, pai, avô, bisavô, ou seja, toda essa linha masculina e toda a linha feminina, porque às vezes vimos trabalhar mais um do que outro e às vezes nós escolhemos apaziguar-nos mais com um com o outro. Portanto, há muitas questões e que eu verifico que o facto de termos filhos ou filhas, um casal, isso também é significativo. E uma coisa que eu ia dizer há pouco, em relação às idades, até aos 7 anos, a criança estar em ligação mais intensa com a mãe, e dos 7 aos 14 mais em ligação com o pai. O que acontece é que quando é um menino, que embora isso seja verdade, que até aos 7 anos a mãe é quem exerce essa influência mais diretamente, mas essa criança, esse menino, ele pode estar, e muitas vezes está, a repetir, a trazer questões do pai e do masculino dessa família, dessa linhagem, não é? Isto também tem o seu significado. Então, Carla, boa noite. Sim, precisamos de aceitar a família onde fomos inseridos e o que escolhemos vivenciar, porque fomos nós que escolhemos. Então, é importante fazermos a ponte. Interessante, agora que falar nisto faz todo o sentido. Eu tenho 2 meninas e agora revejo que precisava trabalhar mais o feminino em mim e na minha ancestralidade. Sim, isso é significativo, e elas vão reproduzir alguma coisa. E é muito interessante tudo isto, porque o universo é tão perfeito, a vida é tão perfeita, nós temos tudo, tudo, tudo à nossa disposição para fazermos este trabalho de cura.